Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Jornal que você esteja assistindo nosso programa, nosso vídeo. Está entrando mais imensa do programa tudo aqui pelo canal do YouTube da VRT TV. Hoje eu vou entrevistar aqui o jornalista esportivo, apresentador dos canais ESPN, Bruno Vicari. Tudo bem com você, Bruno? Fala, Vitor, tudo ótimo. Obrigado aí pelo convite para participar aí do seu canal. Muito bem. Agora vamos começar com as perguntas. Eu começar perguntando como foi seu início de carreira? Vitor, quando eu tinha mais ou menos uns 15, 16 anos, eu estava no colégio ainda, terminando, segundo, terceiro colegial na época, e aí lá a gente fez um trabalho que era, você tinha que escolher uma profissão, e a gente fez um programa como se fosse uma mesa redonda, e a cobertura da final do campeonato interclasses do colégio. Então a gente filmou o jogo, fez ali narração e tal, e depois fez uma mesa redonda. E foi ali que eu falei assim, pô, quero ser jornalista esportivo. Aí depois disso eu entrei na faculdade, né, fiz jornalismo. Quando eu estava no segundo ano da faculdade, eu comecei a fazer um estágio na Rádio Jovem Pan, em São Paulo. Fiquei 11 anos na Jovem Pan. Aí eu também, já no final da minha passagem pela Jovem Pan, fui para a SBT. E 8 anos no SBT e já estou há 6 na ESPN. Então, o meu início foi assim, né? Foi assim que eu me interessei pelo jornalismo. E o meu início foi trabalhando no rádio, na Rádio Jovem Pan. Você repete só aquela parte do início que eu acabei não entendendo muito bem. Que você falou que você começou narrando interclasse, é isso que você É, falou? quando eu estava no colégio, a gente tinha que teve que fazer um trabalho. Era como se fosse uma feira de ciências, sabe? Mas era uma feira de profissões. Então, cada grupo escolhia uma profissão, certo? E desenvolvia um trabalho relacionado àquela profissão. E a gente escolheu jornalismo esportivo. E aí, até a final do campeonato, então a gente filmou a final do campeonato, fizemos ali mais ou menos o que era a narração, melhores momentos do jogo, e a gente fez um programa de televisão na época, como se fosse hoje os programas, né? Como tem os programas que a gente faz aí todo dia dos jogos ou da rodada, a gente fez só que da final do campeonato lá do colégio, entendeu? Entendi, muito legal. Legal mesmo essa história, achei interessante. E no seu início, você até falou, você foi estagiário na Rádio Jovem Pan. Você começou como produtor, editor, repórter, comentarista, apresentador. Acumulou várias funções, né, no início. E Foi. como é que é? E como é que é acumular várias funções do início, sabe? Para já ter uma função de como funciona a mídia. Isso, é boa pergunta essa, porque quando você começa na profissão, acho que sempre, mesmo agora que eu já tenho aí quase, sei lá, mais de 15, quase 20 anos de carreira, a gente sempre está aprendendo. Mas quando você está no começo, é muito legal você estar realmente disposto a aprender. E eu tive uma felicidade muito grande de estar num local, numa emissora grande, começar numa emissora grande, nem todo mundo tem essa mesma oportunidade, felizmente eu tive. Eu pude trabalhar com grandes profissionais. Então, tudo, absolutamente tudo que eles faziam, eu observava e tentava aprender. As coisas legais, que eu achava legal, e também as coisas que de repente eu não achava tão legal, mas eu tinha como exemplo do que de repente fazer ou não fazer, né? Então, eu consegui aprender muito isso. E uma vantagem é que quando você desempenha todas as funções, você sabe exatamente como é que funcionam todas as áreas de uma emissora. Então, por exemplo, eu já fui produtor do jornal, já fui coordenador de jornal. Então, hoje, quando eu tenho meu diretor no programa me orientando, preciso chamar esse intervalo, preciso ter um comercial agora, você precisa perguntar isso para os comentaristas. Eu já fiz esse papel, eu já estive do outro lado também. Então, eu já sei exatamente o que está passando na cabeça do cara, já sei como é que funciona também a função dele, entendeu? Como foi trabalhar na Jovem Pan, que é uma das maiores rádios do Brasil? Então, foi uma grande escola. Eu acho que o rádio sempre é uma grande escola, porque o rádio te dá improviso, o rádio te dá conhecimento. Então, trabalhar no rádio já é muito importante para quem é jornalista, né? Já é um local assim bem legal. As coisas acontecem, né, sempre de imediato, é tudo muito ao vivo. Então, isso te dá uma capacidade assim de interpretação e de argumentação muito grande, de improviso, né? E como eu falei, quando eu trabalhei na rádio, tive uma felicidade grande de trabalhar numa grande rádio que já transmitia grandes campeonatos, grandes jogos e com grandes profissionais. Então, todos os caras que eu ouvia quando eu era menor, ou quando eu tinha a tua idade, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, eu já fui trabalhar com eles.
Então, fui trabalhar com o Milton Neves, com o Cláudio Karsug, com o Vanderlei Nogueira, com o Flávio Prado, com o Quartarolo. Então, eu já tive, assim, a melhor experiência possível. Quem é a sua referência no jornalismo esportivo? Então, eu tive várias, assim, né? E como eu falei, eu consegui trabalhar com todas elas. Então, por exemplo, na Jovem Pan eu trabalhei com esses caras que eu citei. Depois, poxa, quando eu fui trabalhar no SBT, eu trabalhei com grandes comunicadores, assim, com grandes jornalistas, como, por exemplo, o Roberto Cabrini, o Carlos Nascimento. E aí, quando eu fui trabalhar também na ESPN, eu também trabalhei com outros grandes jornalistas, que eram minhas referências, como, por exemplo, o Trajano, o próprio Juca Kfouri. Hoje eu trabalho com caras que eu admiro muito, como, por exemplo, o Paulo Calçade. Então, é muito legal essa oportunidade de eu trabalhar e aprender com essas figuras. E, além disso, eu pude trabalhar, ou trabalho ainda, com caras que eram meus ídolos ou minhas referências esportivas. Então, por exemplo, hoje a gente tem ex-jogadores ou ex-atletas que são comentaristas. Então, eu tenho esse contato com eles, como eu já tive, por exemplo, com a Magic Paula ou com o Maurício do vôlei, como eu tenho ali na ESPN, trabalhando com o Alex, com o Fábio Luciano, com o Zé Elias, com o Djalminha, né? Então, é uma troca, assim, muito legal e continuo aprendendo muito com eles. É, você já disse que você já começou a gostar de futebol, quando você começou a narrar um campeonato de interclasse e tal, mas que era bem legal. E agora eu queria saber qual foi a sua principal dificuldade no seu início de carreira? Dificuldade, você sabe que, assim, apesar, Vitor, de eu trabalhar com comunicação e ser um comunicador, eu sempre fui um cara tímido. Então, isso foi uma coisa que eu precisei quebrar. Eu ainda sou um cara tímido, mas felizmente, quando eu estou no ar, eu não tenho esse problema assim de timidez, né? Aí eu consigo me virar bem. E uma dificuldade muito grande é a questão da nossa rotina de trabalho, porque essa, sem dúvida, é muito pesada. Eu trabalho todo final de semana, trabalho sábado, domingo, trabalho feriado, trabalho no Natal, no Ano Novo. Então, essa é uma dificuldade grande da profissão, que no começo foi ainda mais pesada, porque eu não estava acostumado, mas agora, claro, depois de tanto tempo trabalhando, eu já me acostumei. Como foi trabalhar no SBT, fazer os blocos esportivos dos jornais lá da casa? Foi muito legal, uma experiência incrível para mim, que me deu uma projeção muito grande, porque até então eu trabalhava só na Rádio Jovem Pan, só não, né? Já é uma emissora importante, eu no meio já era muito conhecido, né? As pessoas me conheciam, mas quando você trabalha numa emissora aberta, numa TV aberta, do tamanho do SBT, você se torna, assim, conhecido no Brasil inteiro, né? E não só pelas pessoas que gostam de esporte, mas também pelas pessoas que não são tão ligadas ao esporte, porque eu entrava no telejornal, né? Então, a pessoa que às vezes não se interessava por esporte, mas estava assistindo ao telejornal, acabou me conhecendo. Então, foi muito legal, porque eu tive essa projeção muito grande, porque eu tive oportunidades fantásticas. Eu vivi o auge da minha carreira ali, né, cobrindo Copa do Mundo, e em 2014, né, a experiência fantástica aqui no Brasil, depois cobrindo a Copa do Mundo da Rússia também, os Jogos Olímpicos do Rio. Então, nesse sentido, foi uma experiência fantástica para mim. E como eu fiquei 8 anos lá, acho que sem dúvida mostra que eu tive sucesso. Como foi a sua saída do SBT? Então, a gente fez a Copa do Mundo. Quando eu fui contratado, eu cheguei em 2011. E assim, estava um ciclo muito grande de grandes eventos aqui no Brasil. Então, ia ter, logo de cara, claro, ia ter a Olimpíada em 2012, mas depois já ia ter a Copa do Mundo aqui no Brasil, ia ter os Jogos Olímpicos aqui no Brasil. Então, foi aquele momento da Copa das Confederações aqui no Brasil. Então, foi aquele momento de grandes eventos esportivos aqui. Então, fui contratado nesse sentido. Depois da Copa do Mundo de 2018, eu ainda fiquei um tempo lá, mas realmente o espaço para o esporte, naquele momento, estava bem mais restrito. Então foi por isso que eu acabei saindo e aí me dedicando inteiramente à ESPN, porque de 2014 para frente, até 2019, eu trabalhava nas duas emissoras, no SBT e na ESPN. Então, assim, depois da Copa do Mundo de 18, o espaço para o esporte foi bem reduzido
e eu acabei saindo. Agora, aparentemente não, né? Agora o espaço para o esporte vai voltar a aumentar lá, porque o SBT comprou aí direitos, né, de algumas competições. Mas naquele momento que eu saí, não tinha mais tanto espaço, então foi por isso que eu saí. E você falou desse assunto do SBT ter conseguido os direitos da Libertadores. Como você vê o SBT, né, conseguindo esses direitos da Libertadores? É meio que tirando meio que, de certa forma, monopólio da Globo, de certa forma. Eu acho que isso para o mercado é sempre muito bom, quando você tem mais emissoras transmitindo e mais emissoras fazendo grandes eventos, né? Não só esse caso do SBT, mas a gente vê a Band agora voltou com grandes campeonatos, a gente tem na própria TV fechada, né? A gente estava muito tudo ligado ao Sport TV, agora os canais aí Disney, ESPN, Fox têm direitos de grandes eventos. Então, para o mercado é muito bom. Quanto mais emissoras estão transmitindo ou fazendo grandes eventos, acaba sendo melhor para todo mundo. Então, claro que foi diferente assim para o SBT, porque justamente como eu falei, era um período onde a SBT não tinha grandes eventos, mas ele voltando a fazer, acho que vai ser bom para todo mundo. Entendi. E como foi cobrir a seleção brasileira nas Copas de 2014 e 2018? Puta, foi demais. Demais porque, assim, cobrir uma Copa do Mundo acho que é um sonho para todo jornalista, né? E poder viajar ao Brasil, poder viver a Copa do Mundo de 2014 assim de perto, foi uma experiência enorme assim para mim e para minha carreira. E tá ali nos treinos da seleção, tá nos eventos, nos estádios, e tá com a torcida, foi inesquecível. Realmente senti e vi a Copa muito de perto. Em 2018 é diferente, a dificuldade é ainda maior, porque a equipe é menor, a gente tinha também muitas limitações, você está num fuso horário totalmente diferente, mas foi também uma experiência fantástica de estar na Rússia, estar num mundo assim completamente diferente e acompanhar uma Copa do Mundo. Então, foram duas experiências assim muito legais para a minha carreira. Como eu falei, acho que se eu for pensar em alguns pontos altos da minha carreira, se eu pensar, sei lá, em 4 ou 5 pontos altos da carreira, sem dúvida, essas duas Copas aí estão entre elas. Fazendo uma pausa para eu te entrevistar, eu vi um vídeo seu no SBT Brasil, no dia do 7-1, que você, como eu falei aqui, você cobriu a seleção brasileira. Eu resgatei esse vídeo. Você falou Isso. lá, você falou lá que da derrota da seleção brasileira, do 7-1, eu vi esse vídeo. Então, você diz até uma coisa que os brasileiros estavam falando mais do bigode do Fred do que outra coisa, não sei se você lembra. Você lembra Foi. disso? Então, Lembro porque... Fala, pode falar. E eu queria saber de você, o futebol brasileiro evoluiu pós 7-1 ou ainda estamos muito atrasados? Eu acho que um pouco das duas coisas. Eu acho que evoluiu, mas a gente ainda está atrasado. Evoluiu, talvez, no sentido da gente trazer também mais dessa discussão ficar mais evidente, e isso acho que já é um ponto, certo? Os clubes eles têm esse cuidado que talvez antes não tinham, e os próprios resultados esportivos de muitas equipes também acabaram comprovando isso, como, por exemplo, aconteceu com o Flamengo já no ano passado, mas ao mesmo tempo a gente ainda está muito atrasado em muitos pontos. Claro que o atraso também está relacionado a uma questão financeira. Os clubes de fora eles são melhores, eles são mais organizados porque eles têm também mais dinheiro e principalmente eles têm jogadores melhores porque eles têm mais dinheiro. Mas era para muitos clubes também estarem organizados com as receitas que a gente tem aqui. Ainda tem clubes que têm dívidas muito altas, que são desorganizados, que investem de maneira errada, que antecipam receitas. Então, acho que tem essa questão fora de campo. Dentro de campo, a gente vê que muitos técnicos eles passaram a buscar coisas diferentes, os torcedores passaram a exigir coisas diferentes também, né? A maneira de jogar, mas a gente ainda está preso a alguns conceitos antigos, sim. E qual foi a maior cobertura da sua carreira até hoje? Eu acho que a maior cobertura, foram essas de Copa do Mundo. Isso daí, sem dúvida, né? As duas Copas foram muito grandes, mas eu vivi outras coisas bem especiais, assim, né? Eu fiz, por exemplo, a apresentação do Bola de Prata na edição número 50 do prêmio. Aquilo foi muito grande para mim, assim, para minha carreira estar ali
naquele evento, apresentando um evento daquele tamanho, para mim foi muito especial também. Então, acho que são aí os grandes feitos assim da minha carreira. E de todas as coberturas que você fez, já teve, quanto, de certa forma, já tem algum momento, tipo, que você foi, assim, de inusitado, sabe? Um momento que você não esperaria, sabe? Um momento inusitado que jornalistas esportivos costumam passar, sabe? Eu Ah, achei tem interessado. muitos. Uhum, tem muitos porque... Fala um pra Então, gente, só pra... quando a gente está ao vivo, tudo pode acontecer, né? Inclusive, muita coisa pode dar errada. Esse momento aí que você falou do 7-1, ele acabou sendo inusitado, mas ele repercutiu bastante, né? E foi inusitado porque não era algo combinado, mas foi algo que eu queria comentar na hora que eu senti e acabou rolando, né? Fluindo. Agora, já aconteceu, assim, recentemente mesmo, em link, assim, você tá lá, eu lembro agora, vai na final aqui do Mundial, lá de clubes, a torcida do Flamengo entrou no link e começou a falar um monte de palavrão, foi super engraçado lá na ESPN, aí tem que ter jogo de censura, né, para levar isso normal. Você tá fazendo o link e vem gente te atrapalhar, vem gente te beijar, então todo esse tipo de situação é diferente, mas assim, não teve nada que me prejudicou, assim, sabe? Acho que eu sempre acabei me saindo muito bem em todos os casos. Entendi. E como é apresentar o bate-bola debate na ESPN? Não é uma diversão todo dia, é um programa que a gente tem que ter também, claro, a gente tem muita responsabilidade no que a gente faz, como a gente fala, como a gente passa a informação, mas a gente tem uma sintonia muito grande ali entre as pessoas que estão no programa, no ar e fora do ar. Então acaba sendo algo muito divertido. Claro que a gente também tem responsabilidade, tem objetivos, né, assim, no programa, na maneira como fazer o programa, na maneira como chegar ao telespectador, e também ter resultados que a gente é importante, mas, assim, é sempre divertido, assim, fazer o BB Debate. E agora, com quem você mais se dá bem na ESPN? Nossa, com quem eu mais me dou bem? Boa pergunta, hein? Bom, das pessoas que eu apresento o programa, eu acho que eu me dou bem com todos. Assim, eu adoro conversar com o professor quando a gente consegue. O Biratã também é um cara muito legal, muito engraçado. O Léo é um cara super bacana, tanto que a minha filha é muito amiga da filha dele também, então é uma pessoa que eu me dou muito bem, a gente acaba tendo muitos interesses em comum. O Nicola também é um cara que sempre que eu preciso, tem informação, alguma coisa assim, ele me ajuda, ou alguma coisa que ele precisa de mim também, de questão técnica, às vezes para o canal dele, para alguma postagem eu ajudo. Então, assim, realmente eu me dou bem com bastante gente que, como eu falei, como dessas pessoas que estão no ar, que vocês veem, mas fora do ar também, acho que eu já fiz grandes amigos lá na ESPN, pessoal de produção, de edição. Eu, assim, realmente tenho grandes amigos que me trataram muito, que sempre me trataram muito bem lá na ESPN. Inclusive até algumas pessoas que já saíram, assim, da emissora, né? O próprio Arnaldo, poxa, era um cara que eu tinha muito próximo, que gostava muito de mim e que sempre valorizou meu trabalho e sempre me respeitou, o Palomino. Então, são figuras, assim, que eu tenho certeza que são grandes amigos aí que eu levo. Sim. Agora vamos falar do assunto que tá, meio que tá o foco do momento, né? Que foi o jogo Palmeiras e Flamengo, né? Como é que você viu esse jogo fora de campo? Que ocorreu toda essa questão das liminares e tal, essa É, questão, essa vergonha que aconteceu, né? E como se pode influenciar pro restante do Campeonato Brasileiro? então, Vitor, como a gente estava falando aqui, algumas coisas que evoluíram no futebol brasileiro e outras não. Esse é um ponto que realmente não evoluiu, né? Porque a gente vê que os clubes eles ainda querem resolver ou eles agem só pelo próprio interesse e não de maneira coletiva. Isso está desde a negociação de um campeonato ou da formulação de uma tabela, até questão de volta de torcida, até questão que deveria ser de saúde e acaba não sendo, né? Acaba sendo cada um no seu próprio, olhando o seu próprio interesse esportivo. Eu acho que se o jogo não existisse, tivesse um WO, ou se a justiça decidisse que não poderia acontecer o jogo, realmente seria uma situação pior para o decorrer do campeonato. Como o jogo aconteceu, imagino que a gente não tenha mais tantos problemas assim, né? A gente vê alguns clubes agora alegando que querem tirar o Flamengo do campeonato. Aí é como eu falei, né? Ninguém está olhando para a questão de saúde, mas estão olhando para a questão de cada um pensar no seu e defender o seu interesse.
Sim. E foi difícil para você no início fazer os programas da ESPN de casa? A gente teve que se adaptar. Teve porque é uma situação completamente diferente, assim, você está num sistema diferente, você não está num ambiente que você está completamente concentrado, então não foi difícil, né? Mas foi uma questão de adaptação que não foi de um dia para o outro. Até hoje, assim, às vezes quando a gente muda de programa, né? Às vezes a gente tem um, como a gente está conversando aqui por Skype, lá a gente tinha um outro programa e de repente muda para um outro diferente, já é. E sempre a gente tem que se adaptar. Então é difícil porque a gente não tem aquele contato visual com os comentaristas e que é um contato bem importante. E também por questão técnica, que antes não era responsabilidade nossa e agora acaba sendo também, né? Então teve essa dificuldade, sim. Entendi. Ó, vamos caminhando para a parte final da entrevista, as duas últimas perguntas. Essa pergunta que eu para todo mundo. O que você ainda deseja fazer na sua carreira? Boa pergunta, hein? Eu acho que ainda tem muita coisa para eu fazer, tá? Porque apesar de eu ter acompanhado duas Copas do Mundo e Olimpíada, acho que essas que eu cobri foram sempre sem estar credenciado para esses grandes eventos. Então, se um dia eu fizer essas coberturas credenciado, acho que vai ser muito legal. E eu gostaria muito também de cobrir esses grandes eventos de esportes americanos, como a ESPN tem, tipo, fazer um Super Bowl, fazer uma final de NBA. Apesar de eu não trabalhar diretamente com isso, acho que se um dia eu tiver a oportunidade, vai ser muito legal, assim, para minha carreira. Sim, agora a última pergunta, essa outra pergunta que você gosta de fazer. Que dica você dá para quem quer seguir nessa área de jornalismo esportivo como eu? Então, a dica, eu acho que algumas coisas que eu passei para você já, mas que eu vou novamente chamar a atenção. Primeiro, a gente sempre tem que estar disposto a aprender, a olhar o que as pessoas fazem, e aí, assim, olhar o que tem de legal, e de repente o que você não acha legal também. Poxa, a pessoa fez isso, peraí, deixa eu pensar e tentar fazer por um outro caminho. Talvez eu possa ser até melhor nesse sentido. Eu acho que você, hoje em dia, você é muito importante você ter outras línguas, né? Isso é fundamental cada vez mais. Você procurar fazer algo diferente é muito importante. Tentar, né, não só ficar no mesmo que todo mundo já faz, mas buscar coisas diferentes, ou esportes diferentes, ou abordagens diferentes, isso é bacana, e tentar mostrar isso para quem trabalha com você. Eu acho que quando você está disposto a aprender e a acrescentar em uma equipe, as pessoas vão, vão reconhecer esse valor em você. E é isso, cara. Não, saber que as coisas não aparecem, não é que eu comecei a apresentar o Bebê Debate de um dia para o outro. Você vê, foram mais de 15 anos, assim, até eu conseguir apresentar um programa, né, esportivo na televisão. E eu posso até falar que talvez tenha sido rápido isso, né? 15 anos, porque às vezes tem muitos bons profissionais que mesmo com esse tempo de carreira não conseguem. Então, eu acho que é isso, saber que as coisas acontecem no tempo certo, mas você sempre tem que se dedicar. Entendi. Bom, pessoal, e o nosso programa todo aqui de hoje está terminando, né? Muito obrigado a todos pela audiência e muito obrigado, Bruno Vicari, por ter disponibilizado seu tempo para essa entrevista. Pô, valeu, Vitor. Obrigado você aí mais uma vez pelo convite. Já faz tempo que você tinha me convidado, mas a minha agenda não estava batendo. Felizmente agora deu certo. Espero que você tenha curtido aí a nossa conversa. Muito bem, novamente obrigado a todos pela audiência. O nosso programa todo aqui de hoje está terminando. E até mais. Tchau.